Olá, eu sou Priscila Maura, hoje de visual novo, para apresentar o nosso cardápio de primeira com uma convidada super especial, empresária no ramo da estética. Apresento-lhes Clínica Posé, Carla. Nós vamos falar sobre um pouco da história de Carla, da Clínica Posé, que hoje é uma franquia que vem dominando o Brasil. A Carla, que é casada, mãe de 2 filhos, a Carla vai contar um pouquinho da sua história, da Clínica Posé, que hoje virou uma franquia e vem crescendo em todo o Brasil. Ela vai contar um pouco da sua história de família, como mãe, esposa, empresária, no próximo bloco. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos. Para você que busca praticidade. Para você que não abre mão de qualidade. Somos a Beef Bistrô, para você que ama carne. É essa política que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Retornando para o nosso bloco, aqui com Carla Posé, para saber um pouco da história dela, começando agora na vida pessoal. Carla, queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua trajetória aí, você que é mãe de 2, casada, como que você consegue conciliar aí essa vida de mãe, de esposa, de empresária, com empresa que vem expandindo aí todo o Brasil. Conte-me um pouquinho da sua história. Pri, primeiramente, assim, muito obrigada, né, por estar aqui. É um prazer, né? A gente se conheceu tem tão pouco tempo e eu acho que, assim, eu estou aí no mercado, mesmo antes de abrir a Posé, eu, né, já venho do varejo e eu estou muito acostumada a trabalhar muito, eu gosto, né? Eu acho que, assim, a gente curtir esse processo, né? Então, assim, a gente não consegue fazer tudo. Mas eu sempre penso o que é prioridade naquele momento, então, assim, da melhor forma e aproveitar cada momento com cada pessoa separadamente, né? Tanto com o meu marido, com meus filhos, com a empresa. Então, a gente tenta conciliar. E eu acho que esse equilíbrio ninguém tem, né? Mas a gente não pode estar tão em desequilíbrio também, né? É verdade. E assim, a gente conversando nos bastidores, primeiramente só para explicar a vocês, telespectadores, eu
quis convidar a Carla, porque é uma mulher que eu admiro no ramo empresarial, principalmente à frente de clínicas estéticas que tem o seu diferencial. Ela me contou um pouco da sua história quando nós tivemos oportunidade de conversar pela primeira vez e eu vi nitidamente que é uma mulher que pensa grande. E ela, muito jovem, tem um filho já de 18 anos e por isso eu perguntei essa questão de conseguir equilibrar esses pratinhos, né? E eu gostaria que você comentasse conosco como que surgiu a história da Clínica Posay, que hoje é uma franquia que vem expandindo o Brasil. Eu queria que você contasse como que era a sua experiência como empresária anteriormente no varejo e depois que surgiu essa ideia para ter a clínica, que é muito mais do que estética, né? Envolve cosméticos, né? Envolve tratamentos. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para nós. A minha história empreendedora, eu falo que começou lá atrás, mesmo antes de abrir a Posay, né? Porque eu falo assim, eu acho que todos nós, tudo na vida é uma jornada ali, né? Para você chegar nesse ponto onde eu estou. E eu falo que a minha história empreendedora, ela começou muito, às vezes, antes de eu nascer, né? Quando os meus pais, eles moravam ali no interior do Ceará, né? Meu avô, ele tinha aquele hábito de ir desbravar, né, de ficar 3 meses fora, vendendo ali o que eles plantavam, e muitas vezes a minha avó ficava ali naquela esperança dele voltar, se ele ia realmente voltar, né, porque ia a cavalo, né? Enfim. E aí, então, meu avô, ele tinha esse espírito, né, de desbravar o mercado. Depois o meu pai ali também foi para São Paulo, foi trabalhar ali fazendo pizza, e enfim, e chegamos, eles, né, antes mesmo de eu nascer, eles chegaram aqui em Goiânia, e a minha mãe ali com a costura, a minha mãe foi costureira muitos anos, né, ela chegou a costurar para primeira dama, então assim, ela aprendeu ali praticamente com a minha avó, então assim, todo mundo muito empreendedor dentro de casa. Sempre inovando, né? Sempre inovando. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz ciência da computação, que não tem nada a ver, né, do que eu trabalho hoje, mas eu sempre tive vontade, eu via os meus irmãos empreendendo e eles estavam muito bem também, né, em outros ramos, assim, que não tinham... Você é filha de quantos irmãos? São 4 filhos e eu tenho 3 irmãos homens. Olha... E eu fiquei ali, eu fiquei 11 anos trabalhando na Brasil Telecom, a antiga Brasil Telecom, que era Tele Goiás. Comecei lá como estagiária e saí da Brasil Telecom como gerente, né? Eu tinha ali uma equipe de mais de 100 pessoas. E então, naquela época da Brasil Telecom, acontecia muitas mudanças, né, na empresa, tanto é que a empresa nem existe hoje, né? Depois virou Oi, então tinha muitas mudanças. E a gente eu via aquela movimentação do mercado. E quando eu casei, logo eu engravidei, e eu sempre trabalhando muito, né, aquele hábito de trabalhar muito, e não tinha muito tempo de me cuidar, e eu trabalhava na área comercial. A aparência conta muito. Conta né? muito. Então, e aí quando eu precisava depilar, eu tinha que marcar um horário, aí era tudo muito demorado, porque o método que a pessoa fazia, que a profissional fazia, então, para estacionar, para subir no elevador, quando eu chegava lá, não era sem hora marcada, então eu ficava ali esperando, né, para ser atendida. Então, assim, muitas vezes eu marcava ali 5 horas da tarde e ia ser atendida 7 horas, né, ou até mais. Então, e isso para a gente que o tempo é tão importante, já era muito importante para mim naquela época, né? Porque esposa. Então, só que nessa época eu trabalhava muito, aí eu estava grávida e não estava tendo tempo muito de depilar. E aí a minha mãe falou assim, tem uma moça que falou que depila, que vem em casa, né? E quando ela foi me depilar, eu estava com barrigão, né? Já estava ali com 7 meses de gravidez, e quando essa moça foi me depilar, foi um trauma que eu tive com depilação, porque ela não soube fazer a minha depilação, eu acabei passando mal, quase que desmaiei ali, enfim, assim, da posição que ela me colocou, minha pressão baixou, e com a dor dela não saber manusear, me deixou nervosa, né? Me deixou nervosa. Então, eu falo assim que tudo a gente precisa ter, né, uma boa experiência naquilo que a gente oferece a gente tem que oferecer uma boa experiência para o nosso cliente. E eu fiquei com trauma ali com a depilação,
E isso interferiu no meu parto. Enfim, quando eu voltei, né, para o meu trabalho como ali executiva, eu fiquei pensando nisso, quanto uma depilação pode interferir em várias situações no parto, porque ela, né, quando você ali, tanto é que quando você chega na maternidade, né, você estar depilada também é importante, né, para o trabalho do médico, higiene, enfim. E os meus pontos se inflamaram, enfim, é uma história bem longa essa parte, traumática. E aí, quando eu voltei do meu trabalho, assim, para o trabalho, eu tinha o meu filho que eu precisava cuidar, eu não podia ficar ali naquele mesmo horário que eu fazia quando eu não... Exatamente. Então eu chegava e eu sempre gostei de chegar antes, sair mais tarde. E quando você tem filho, você tem que ter essa flexibilidade maior ali com o seu tempo. E outras prioridades, né? Exatamente. Naquele momento era o filho. Né? Exatamente. Então foi a partir daí, através de uma dor, porque eu falo que assim, foi através de uma dor que veio o meu sonho também, o meu sonho de empreender, porque eu falava assim, se eu tenho essa necessidade de ter um serviço de qualidade, de depilação, que seja sem hora marcada, com certeza outras mulheres teriam também. E foi aí que surgiu, né, essa ideia, e eu fui estudar o mercado, eu fui para São Paulo, para conhecer quais os concorrentes que nós tínhamos, né, no mercado, contratei uma empresa, né, para me ajudar nesse processo. Que ano era? Isso em 2009. Uau, você já tinha uma mente bem visionária, né? E aí, então assim, eu falo assim que é muito importante, assim, para quem quer empreender, você buscar conhecimento. E naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje na internet, né? Comunicação. Exato, porque hoje tudo está disponível na internet de forma gratuita, né? Praticamente ali. Então, eu falo assim, se a gente tem vontade, a gente tem oportunidade diante do que tem ali na internet. Você, né, souber selecionar bem, tem tudo na internet hoje. Naquela época, não. Naquela época, tinha que desbravar, você tinha que desbravar, você tinha que investir. Então, eu investi alto, né, numa consultoria. Então, aí foi nesse momento que eu abri a primeira loja. E aí, 2 anos depois, já veio o processo da franquia, né? Nós começamos, então, eu tenho unidades franqueadas com 13 anos, né, de operação. Desde o início. Desde o início. Então, aí a Poseo, hoje nós estamos aí, muitas pessoas não sabem, né? Mas a Poseo, aqui em Goiânia e Aparecida, são 11 unidades franqueadas. As pessoas falam, nossa, mas eu achava que era só 3, né, 4. E eu falo, não, e ainda tem oportunidade para mais, porque eu falo assim, que quando a gente quer o bem-estar ali, acaba que você consome aquilo que está mais próximo de você. Então, as pessoas, como é um serviço, todos os meses você está ali, e hoje a Poseo não é somente depilação, nós somos depilação, estética e cosméticos. Então, sempre vai ter uma Poseo ali pertinho de você, né, para poder facilitar isso do tempo. Porque o tempo, ele vale ouro, isso faz parte dos nossos manifestos, né, da empresa. Então, e por isso que surgiu a Poseo, porque é o tempo de cada pessoa, o meu tempo ali, né? O meu tempo, ele vale ouro. Então, por isso que tem o serviço da depilação sem hora marcada. Então, assim, eu falo que tudo é uma jornada, né? É tudo um processo, assim, não adianta você achar assim, da noite para o dia a pessoa teve sorte, né? Tem toda uma jornada. De nos encontrar trabalhando. Exatamente. Perfeito. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor
Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos para essa entrevista maravilhosa com a Carla, da Clínica Posé, contando um pouco dessa história dela, que a clínica agora virou uma franquia, está em vários estados do país, e eu queria que você me contasse como que foi essa história. Eu sei que você me disse que depois de 2 anos abriu uma franquia e tudo, mas como que virou essa dimensão, assim? Só em Goiânia nós temos, em Goiânia e Aparecida nós temos aí 11 clínicas, que você disse, 11 franquias, e depois foram para outros estados. Eu queria que você me contasse como que foi essa cronologia e essa caminhada, porque, como você bem disse, as pessoas elas acham que é da noite para o dia, né? Que tudo acontece, mas não vê a caminhada. Então, antes de tudo, tem quanto tempo a Clínica Posé? Pri, a Posé completou 16 anos agora, né? E eu falo que, assim, é sempre uma evolução. Lá atrás, quando a gente abriu a primeira unidade, era basicamente ali com a depilação, a cera, sem hora marcada. Ao longo do tempo, de uns 7 anos para cá, nós começamos a inserir a depilação a laser dentro das lojas. E agora estamos numa nova fase da Posé, com os dermocosméticos, com a estética avançada que a gente está trazendo para dentro das franquias, né? Então, aqui em Goiânia e Aparecida são 11 lojas, nós temos unidades franqueadas em Anápolis, Mineiros, no interior, né, do estado. Eu falo que o interior, ele é muito rico, tem muitas oportunidades no interior. Então, assim, cidades acima de 50 mil habitantes comporta, né? Porque antigamente as pessoas elas queriam vir para a capital. Hoje as pessoas querem voltar, elas querem viver no interior, né? Então, Uma assim, vida mais tranquila. mais né? tranquila. Quem muitas vezes tem fazenda ali, né? O marido trabalha na fazenda e a mulher muitas vezes não quer ficar na fazenda, ela quer ficar na cidade ali, né? Que ela nasceu, e tem muitas oportunidades no interior. Então, a gente está aí expandindo no interior, né? De várias cidades do Brasil. Estamos com 7 unidades franqueadas ali em Brasília, no entorno de Brasília, né, nos melhores bairros, melhores shoppings ali de Brasília. Estamos com 3 unidades em São Luís do Maranhão e pulverizado aí no Brasil inteiro, em Balneário Camboriú, que é uma cidade incrível, né? Tem uma Posé ali na Avenida Brasil, uma das melhores avenidas de Balneário Camboriú. A gente está em Recife, Belém. Então, assim, estamos aí, né? Expandindo. E todos você vai para fazer inauguração e tudo, como é? Eu tento ir, mas nem sempre eu consigo ir em todas as inaugurações, né? Mas eu tenho hoje um time que já está comigo, que acompanha, né? Faz ali todo o processo de acompanhamento com o franqueado. Então, eu falo assim, que todo esse acompanhamento, porque quando alguém busca uma franquia, ele quer ter toda uma facilidade também, né? Com essa experiência, eu falo assim, que um negócio... Você é bem assessorado, né? Bem assessorado. E a experiência, ela é muito importante, porque eu falo assim que você empreender é um risco. É um risco, tanto é que a maioria das empresas que estão abrindo hoje no Brasil, elas vão fechar. No prazo de 5 anos existe um estudo do Sebrae, infelizmente. Então, quando você está dentro de uma franquia, existe uma história, existe
erros e É acertos, assim, né? vai pegar na mão daquela pessoa e vai falar, aqui deu certo, aí também pode dar certo, né? Exatamente. Então, Espetacular. porque assim, você empreender são Muitas nuances. muitos detalhes para dar certo e muitos detalhes para dar errado também, né? Entendi. Então, eu acho que a gente está numa fase, eu acho que a melhor fase que nós estamos é hoje na Posê, com 16 anos, com essa experiência. Quantas franquias? São Total? 40 unidades franqueadas. Uau, impressionante. E uma empresa goiana. Olha que incrível. Você saber que uma grande mulher vem expandindo, uma empresa goiana que começou em 2009, com a depilação de cera pela má experiência que ela teve de atendimento, de surgir essa ideia, e nós estamos com 40 unidades aí em todo o Brasil. Impressionante. E o que mais me impressiona é que, e quero te fazer essa pergunta justamente para você mostrar o quão importante é a valorização do empresário, da empresária de maneira geral, são as premiações que vocês vêm ganhando aí, né, ao longo desses anos. Conta para mim um pouco. As premiações, eu acho que assim, é muito importante para uma marca você passar por alguns processos de avaliação, né? Então, assim, com 3 anos ali de franquia, 4 anos ali já com algumas unidades franqueadas, a gente foi entrando nesse contexto assim de avaliação nacional, porque aí a gente começou a ter uma visibilidade nacional e é muito importante a opinião do franqueado, né? Então, esse ano nós conquistamos o 10º prêmio de excelência em franchising pela Associação Brasileira de Franchising. É o prêmio assim mais reconhecido do mercado. Nós temos aí 3 prêmios consecutivos pela Pequenas Empresas Grandes Negócios nos últimos 3 anos. Então, no total, são 15 prêmios, assim, quando você vai olhando outros reconhecimentos, e todos prêmios nacionais. Não é aquele prêmio que você paga para ganhar. Não Sim, porque tem muitos, né? Então, não. Vai merecer realmente. Exato. E muitas marcas não recebem. Na verdade, a maioria aí dos franqueadores, tem franqueadores grandes aí no mercado que muitas vezes ganham um ano, no outro ano não ganha, né? Então, Não mantém uma qualidade, uma excelência. Né? Exato. Porque eu falo também que quanto mais você vai crescendo, mais afiador vai ficando. Porque né? são experiências diferentes, né? Tá. Estados diferentes, pessoas também que são Sim. personalidades diferentes, né? Sim, e a gente está com 10 premiações consecutivas pela Associação Brasileira de Franchising. A gente recebeu esse prêmio aí há 10 dias atrás em São Paulo, e foi quando nós tivemos também a nossa convenção nacional, a 12ª convenção. Então, todos os anos a gente faz a nossa convenção de franqueados, mesmo na pandemia, nós fizemos a nossa convenção. E aí reúne todos os franqueados em São Paulo? Como funciona? Então, em São Paulo foi a primeira vez esse ano, porque sempre aconteceu em Goiânia. E na pandemia, nós fizemos a nossa convenção online. Nós fizemos uma série de palestras e treinamentos ali, reconhecimentos, premiações com os franqueados, tudo online. Faz uma capacitação e aí premia quem Os tem. melhores franqueados do ano. Que demais. E se estimula, né? Estimula, exato. Incrível. Então, a gente está sempre, assim, próxima do nosso franqueado. Então, assim, na época da pandemia, nós lançamos um bordão que era assim, seja como for, estaremos juntos, né? Seja como for. Então, assim, nós fizemos aniversário da Posê online, com bolo, os franqueados todos online. Eu acho que, assim, a época da pandemia, o online, ele uniu muito. E também nós criamos todo esse relacionamento com o franqueado. Fortalecendo de forma online. Então, as nossas reuniões ficaram até mais objetivas, mais práticas, né? Então, assim, a gente foi fortalecendo todo esse suporte com a nossa rede online também, facilitando para o franqueado, né, todos os custos, muitas vezes que tem aí deslocamento e tudo. Então, eu acho que foi econômico, né? Exato. E eu falo que se a gente souber utilizar essa máquina fantástica, que é a tecnologia de maneira geral, a gente consegue aproximar quem está longe.
Porque essa questão de logística, como você bem disse, é importante. Vez ou outra, igual agora você fez essa convenção, uniu todo mundo presencialmente, mas esse feedback, seja uma reunião mensal ou semanal, a depender da demanda, da necessidade, é muito importante para você criar essa proximidade das pessoas, né? Sim, e naquele momento ali estava todo mundo muito carente, né? A gente criou o Posê em casa, Seguro, né? de estar ali fazendo o serviço em casa. Então eu falo assim que uma empresa, ela precisa estar sempre se reinventando e vendo qual que é a necessidade do mercado. Então, eu acho que não tem nenhuma empresa no mundo que fala, não, é assim, eu não preciso mais evoluir no meu negócio, né? Porque as pessoas, elas vão mudando, né? A nova geração, ela vem com outras necessidades, outros formatos de negócio. Então, eu acho que, assim, todo empresário, ele precisa estar atento ao que está acontecendo com o seu cliente, né? Atualizados, acompanhando o movimento. Então, eu acho que, assim, esses momentos, assim, igual a gente participa de tantos eventos agora presenciais, né? Porque eu acho que a gente não consegue nem em todos, né? São tantos eventos que estão acontecendo presencialmente, mas isso é muito interessante para você acompanhar esse movimento, porque eu falo assim, você só percebe muitas vezes a necessidade ali no presencial, de você estar conversando, né, de você estar fazendo relacionamento. Então, isso é fundamental também, eu acho que essa proximidade. Sensacional. Agora, fazendo jus ao nome do programa, eu queria saber da Carla, dentro de casa, com o seu paladar, o que você gosta de comer? Tá chegando a nossa entradinha aí, eu quero saber um pouco mais, assim, do que você gosta. Você disse anteriormente para mim que é seu marido que domina a cozinha, juntamente com seu filho. Conta um pouquinho dos seus gostos. Eu acho que essa rotina, né, que eu tenho tantos eventos e muito workaholic, né, eu fui deixando essa parte, né, pro meu marido e pro filho, porque eu acho sempre também que é muito importante a gente, esse apoio, né, essa rede de apoio que a gente usar. Então, meu marido, ele gosta de cozinhar, né, obrigada. Então, assim, na verdade, eu gosto de tudo. Acho que até um problema que eu tenho, porque eu vou comer tudo, eu só não posso, eu tenho alergia a camarão, frutos do mar, enfim, mas assim, o resto... De tudo, eu adoro. Não, muito bom. Minha mãe trabalhou em buffet há muito tempo, eu adoro também comer. E realmente, assim, hoje em dia, a gente tem uma qualidade muito vasta, até em Goiás mesmo, com grandes restaurantes e tudo, mas eu gosto de uma comidinha caseira. Você também gosta? Porque sua família é do Ceará. Qual é a comida típica de lá? A comida típica de lá é um carneiro, né? Não acredito. Você come? E eu como. Eu como um carneiro bem temperado. É maravilhoso, assim. Não como sempre, né? Porque também não é uma carne tão fácil, né? É uma carne forte, né? Forte. Mas eu, como você, eu gosto muito de uma comidinha caseira, sabe? Tipo assim, um arrozinho, um feijão, uma saladinha. Não sou muito exigente com comida, não. Mas também sei apreciar o que é bom. Então, eu acho que Goiânia tá muito bem servido de muitos bons restaurantes, né? Sabe que uma das entradinhas prediletas minhas, assim, até para os finais de semana, prática, é a guacamole. Você gosta? Eu gosto. Maravilhoso. Até comi aqui. Maravilhoso. Eu fiquei encabulada, assim, o quanto as pessoas são criativas, né? De misturar fruta com a cebola roxa, um tomatinho, fica tão maravilhoso. E é o tempero, né? Que eu acho que faz toda a diferença, porque a quantidade de temperos aqui, a cebola... O cheiro verde, né? A gente falando aí do carneiro, porque toda a diferença, assim, do carneiro é o tempero. É quem tempera bem o carneiro, tem que saber. Você sabe que quando eu viajei para o exterior, principalmente naquela região ali, Jordânia, Israel, o carneiro ele é muito vivo, assim. Leite de cabra e tudo. E eles não usam alho. Eu falo, gente, como que esse povo sobrevive sem alho? Porque para mim, o alho, principalmente para carne mais forte, como carneiro, faz toda a diferença, né? Mas a comida brasileira não tem igual. Uma pausa na nossa entrevista para apreciarmos essa entradinha maravilhosa, porque no próximo bloco nós temos um cardápio de primeira vindo aí, uma comida brasileira deliciosa com a nossa convidada que vai experimentar, Carla Posê.
Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos. Para você que busca praticidade. Para você que não abre mão de qualidade. Somos a Beef Bistrô, para você que ama carne. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos em nosso quarto e último bloco, o bloco mais especial, mais delicioso, que é para experimentar o nosso cardápio de primeira. Um cardápio delicioso, fechando agora essa entrevista maravilhosa, conhecendo um pouco da sua história, sabendo como foi toda essa construção dessa trajetória, né? 16 anos. 16 anos. Uma longa jornada. E eu queria agora, deixando para o final, para mim é um tema muito especial. Eu acredito que para todos de casa também, que é sobre essa questão social, essa questão que você vem inovando aí, vem trazendo outra perspectiva para Carla e outros desafios. Conte-me um pouco sobre essa história. Pri, eu acho que assim, a gente está nesse mundo, não é por acaso, né? E nós, como empresários também, eu acho que assim, a gente tem uma responsabilidade social. Então, além da gente estar contratando, investindo, né, nas pessoas, então eu acho que todo empresário é muito importante ele pensar, né, em algum projeto social dentro da empresa dele, que seja o que ele quiser, né, dentro do que ele pode. Então, o Beleza nas Ruas, ele surgiu há 6 anos atrás, a gente está indo para o 7º ano. Desde o primeiro ano, ele foi um sucesso. Hoje nós temos aí, no primeiro ano, a gente teve mais de 50 voluntários, muitas empresas, dezenas de projetos sociais que vieram conosco. E ele acontece todo primeiro domingo de dezembro. Então, ele é um evento grande que acontece em Goiânia. E no primeiro ano, nós fizemos ele em 5 cidades simultaneamente, junto com outros parceiros, né? Então, no primeiro ano, em 2019, que nasceu Beleza nas Ruas, ele aconteceu em Goiânia, Brasília, Recife, Natal e Curitiba. Uau. E como funciona assim esse projeto? Final de ano, né? Todo mundo tem aquela perspectiva do que fez no ano, que pode ser, como pode ser mais solidário, como surgiu e como que funciona assim? O Beleza nas Ruas, assim, eu falo que ele não envolve dinheiro. As pessoas, elas podem fazer o que elas quiserem. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu vou lá para poder escutar uma história. Não necessariamente você precisa levar algum bem material. Então, é cada um fazendo do seu jeito e da forma como cada um pode, né? Então, ele acabou se tornando um projeto grande. Ali no primeiro domingo de dezembro, ele tem ali o banho, que nós temos a parceria com o Projeto Solidário.
o Banho do Bem também, que são outros projetos sociais, né? Então, eles levam o banho, aí eles têm um banho ali, né? Então, e aí... Faz higienização, Faz, e nós temos... corta cabelo. Exatamente. Então, nós fomos criando áreas e líderes responsáveis por cada área. Que demais. E aí ele se tornou um evento grande, que tem toda a parte ali do corte de cabelo, né, da roupa que ele pode escolher, o tamanho que ele quer, o sapato que ele quer, daquilo que está disponível ali, né, de doação. Eles têm um café da manhã, eles têm o karaokê ali, então eles podem cantar. Exatamente. Então, assim, em Goiânia, ele é feito dessa forma, mas em outras cidades, né, do Brasil que a gente tem, pessoas que são líderes ali em outras cidades, ele é feito dentro de asilos, dentro de presídios. Então, eu falo que é a beleza que vai para as ruas. Então, a gente sair um pouquinho do nosso ambiente ali, tanto familiar quanto empresarial. Nossa bolha, né? Da nossa bolha, exatamente. E a beleza o belo pode ser trazido com atenção, com um sorriso, com um abraço, com carinho. Exato. Né? E o Beleza nas Ruas, ele surgiu também de um trauma, né? Porque eu estava ali em 2019, no início do ano, eu cheguei em São Paulo e eu tinha um evento que eu ia participar e eu cheguei já tarde da noite e quando eu peguei o táxi e ele estava me levando para o hotel, ele passou dentro ali praticamente da Cracolândia e nós fomos abordados. Então, assim, teve várias pessoas em situação de rua que subiram ali no carro, tentaram abrir a porta do carro. E quando eu cheguei no hotel, eu liguei para o meu marido e eu estava muito, assim, aflita, assustada. E eu tinha um evento no outro dia e praticamente não consegui dormir com aquele medo que nós passamos ali naquela situação. E quando eu voltei, e eu convidei a minha equipe, né? Eu falei que eu queria montar também um projeto que era o Beleza nas Ruas, eu já tinha um nome ali, né? Porque eu falo assim, Pri, que quanto pior essa pessoa está na rua, mais a gente se afasta, até por uma questão de segurança, né? Então, assim, muitas vezes que eu estou ali com a minha filha, eu não abro o vidro do carro, eu não quero ali, por uma questão de segurança, né? Então, eu acho... Por medo, né? Por medo, exatamente. Então, eu falei assim, o que a gente pode fazer junto com outras pessoas, né? Eu desde o início, eu busquei o apoio da prefeitura. Então, são mais de 15 ofícios ali que a gente solicita no final do ano com esse apoio do espaço, né? Com a questão da rua ali. Então, porque você tem que ter tudo isso regularizado para você fazer um projeto social, né? Então, assim, a gente, desde o início ali, eu busquei a prefeitura, busquei o apoio deles, até para eles poderem levar essas pessoas que ficam nos abrigos para esse momento. Então, ali tem várias pessoas, tem um projeto também que pega alguns adolescentes que estão, né, muitas vezes ali num regime semiaberto, e aí leva para aquele momento. Então, eu falo assim, que é a gente ir sem julgamento. Coração aberto. Né? Coração aberto. Não sabemos o que essa pessoa fez. Na verdade, eu acho que é Deus que tem o poder de julgar, né? E o que a gente pode fazer ali. Aquela história. Exato. Né? Então, estimular para que aquela pessoa mude a história, ver que é possível, escrever E são histórias lindas que a gente escuta ali. São pessoas que muitas vezes vieram do interior, não tiveram um apoio, né? Então, assim, acabaram não conseguindo pagar o aluguel, foram para a rua e acaba se envolvendo ali com pessoas que muitas vezes levam para outro caminho. Então, eu acho que é muito interessante, assim, eu acho que a gente ganha mais do que eles. Sem dúvida. Sabe? Então, uma nova perspectiva para o próximo ano que entra. Né? Exato. Estamos indo para o 7º ano do Beleza nas Ruas esse ano agora. E que eu puder colaborar, vai ser um prazer. Sim, senhora. Com certeza. Isso me faz admirá-lo ainda mais. Ai, obrigada. E nosso prato delicioso chegou, aqui comer quentinho, que é uma sopa deliciosa de lentilha, tem bacon, tem muitos legumes e tá com um cheirinho maravilhoso. Vamos experimentar? Vamos. E sopa, lembra muito o meu avô. Nossa, ele amava sopa e eu acho que assim, sopa, eu também amo sopa, gente. Quando eu vi o cardápio que era sopa. E ainda mais esse clima. Afetiva. E o friozinho do dia, né? Uma delícia. Tá lindo. Aqui. Eu amo porque é saudável, né? E você disse, e também para mim,
É igual, eu amo uma comida molhadinha, sabe? Comida de molho, um franguinho. Eu morei em roça há muitos anos, então eu gosto muito dessas comidas caseirinhas, assim, práticas de fazer. Maravilhoso. Sim, que delícia. E o baconzinho dá um sabor especial, né? Você sabe que o coentro é igual ao piqui, é igual a sali, ou ama ou odeia, né? Meu marido fala assim que ele tira o sabor da comida, mas quando a gente gosta, eu acho que ele faz toda a diferença. Toda a diferença. E sabia que o coentro, ele é proteico. Ele tem proteína. É óbvio que pela pouca quantidade, você tem que comer muito, né? Um volume grande para adquirir a quantidade correta de proteína. Mas saber que um matinho, praticamente, tem proteína é demais, né? Eu gosto muito de colocar cebola nas coisas também. Eu também. Como eu cuidei do meu irmão quando era mais nova, meus pais trabalhavam e tudo, minha mãe sempre mexeu com buffet. Então, eu cresci na cozinha, né? E eu amo. Os seus pais de qual estado que você falou? A minha mãe é da Paraíba e meu pai é de Goiás aqui. O nome Cardápio de Primeira veio de encontro justamente a isso, a minha paixão pela comida, por cozinhar. Eu amo comer uma boa comida, eu amo tempero, eu amo várias escolhas que as convidadas fazem de pratos diferentes e você vê que tudo tem um carinho. Nossa, olha o coentro aqui voando. Corta a tela preta de novo. Tem que deixar a luz. Hoje tá cheio Hoje tá cheio de gatos. Só agora. E assim, o prato cheio de afeto, sabe? A pessoa escolhe um prato, lembra, igual você lembrou do seu avô. Isso é muito bom, porque vai lá na infância. Tem gostinho de infância, né? Tem. E assim, outra coisa bacana que eu vejo é a gente falar sobre paradigmas, né? Porque muito se fala da postura da mulher, que a mulher gosta, tem que gostar ou não tem que gostar, o que tem que vestir, não tem que vestir, o que tem que comer ou não tem que comer. E aí, uma coisa bacana é porque eu amo beber bebida alcoólica, eu sou uma apreciadora, minha bebida predileta, inclusive, é o uísque. E a bebida no uísque é uma bebida masculina, né? E eu amo também. Teve um evento que eu fui. Me conta. Eu cheguei num evento e aí tava lá e eu falei assim, eu quero um uísque cowboy. Aí todo mundo olhou. Como se fosse... Mas assim, eu não bebo muito, eu aprecio aquela bebida. Então, assim, é uma dose ali, mas eu gosto muito do sabor do uísque. E a cachaça, ela lembra muito meu pai também. O meu pai não é cachaça. A mulher beber cachaça, jamais. O meu pai, ele também não era de beber muito, nada praticamente. Meu pai não é bebedor de cerveja, ele, assim, muito. Mas antes do almoço, ele falava assim, eu vou tomar uma dose aqui de cachaça. Jura? Para abrir o apetite. Que delícia. Então, eu vi meu pai fazendo isso e eu acho que eu vi isso como uma coisa saudável para ele, porque era uma dose ali que eu acho que... Para apreciar mesmo, né? Eu comecei a apreciar, assim, eu gosto do gosto da cachaça, sabe? Tem cachaças no Brasil aí que são... tem valor até maior do que o uísque, né? Sem dúvida, sem dúvida. E olha, é um tabu, né? É um tabu na sociedade. Sim. Eu também amo dosezinha de cachaça. Você saboriza porque tem pinga de engenho, tem vários tipos de cachaça que você vai experimentar. Tem toda uma história, tem todo o modo de preparo. E é algo tradicional, até no Brasil também. É muito conhecido e muito apreciado entre os homens. E saber isso faz com que a gente tem uma visão diferente realmente. Não é para beber somente para embebedar, porque a maioria das pessoas pensam que, nossa, gosta de cachaça, então embebeda. Sim. Mas como você disse, uma dosezinha de uísque para dar uma aquecida. Acho que tudo com moderação, né? Eu acho que o equilíbrio. O equilíbrio é tudo, inclusive, né, quem está nos assistindo aí, quem é fabricante de cachaça, pode estar aí patrocinando os nossos eventos. Porque patrocinem o cardápio de primeira. Nós vamos tomar uma cachaça aqui antes de começar para dar aquela animada, dar aquela aquecida e fluir ainda mais o programa, né? Exato. Mas hoje nós estamos sem cachaça, viu? Não. Hoje nós estamos light aqui, apesar de... Infelizmente.
Maravilhoso, maravilhoso. Pri, mas se tivesse uma cachaça aqui, ia ser diferente? Fechar com chave de ouro, né? Essa sopinha aqui com uma cachaça seria maravilhosa. Ah, seu pedido é Gente, que é isso? Brindem à vontade. Nossa! Muito, nossa, que delícia, gente. Olha Eu não tô só, acreditando. que chique. Vamos fechar esse programa com Em chave alto de ouro. ouro. Salinas, Minas Gerais. Vamos inventar, então. Nossa, tem que ter. Que delícia. Deixa eu ver, já sentiu? Sentiu o aroma? Nossa, tem um cheirinho de mel, assim, né? Exatamente. Dá a sensação de que é adocicada, né? Impressionante. Gente, eu acho que a cachaça, assim, um pouquinho, né? A gente tá falando aqui com De moderação. apreciar, né? E ainda mais você que tá um pouquinho gripada, eu falo que sara a gripe. Então é tudo que eu preciso. Não, e assim, eu queria pedir a licença para você aqui, pra gente fazer esse brinde com essa cachaça em homenagem ao meu pai, né? Um trabalhador aí que veio lá do interior do Ceará, que se tornou um empresário, assim, com muita luta, né? Mas é uma referência, assim, de empresário para mim, né? E hoje, esse ano, ele vai fazer 80 anos. Que lindo. Então, Então, pai, qual é o esse seu pai? Antônio. Senhor Antônio, ó, a gente vai finalizar esse programa em sua homenagem, apreciando uma cachaça aqui. O senhor que inspirou tanto essa grande mulher e hoje é uma grande empresária e inspira todos nós. Tchim, tchim. E nós finalizamos esse programa maravilhoso com essa cachaça deliciosa e não poderia deixar de dizer da Royal Prestige, que está conosco mais uma vez, oferecendo esse cardápio maravilhoso, esse cardápio de primeira, com uma refeição maravilhosa, deliciosa, que eu vou terminar de degustar aqui junto com a minha grande convidada. Pri, muito obrigada. Nossa, assim, eu fiquei emocionada, né? Com esse brinde tão especial aqui em homenagem ao meu pai, a minha mãe também, para ela não ficar com ciúmes, né? Mas, assim, espero que as pessoas tenham gostado desse momento, foi muito verdadeiro, né? E parabéns pelo seu programa. Obrigada, é uma honra ter você aqui e que nós caminhemos aí fazendo muito network e expandindo cada vez mais a sua clínica, que é maravilhosa. Obrigada.